Gente, hoje vamos mostrar um pouquinho como é que a gente pode criar um gráfico para uma base de dados que ela tem muitas linhas e muitas colunas. Então, essa dúvida ela foi de um aluno de um curso que está querendo analisar uma base sobre democracia que tem diversos países em diversos anos e muitas variáveis diferentes. Então, como sempre, a gente vai começar carregando os pacotes. A gente vai usar o dplyr, o ggplot, o plotly, o readexcel e o tidyr, certo? Então vamos lá. A gente vai começar carregando a base. Então a base ela está com o Excel. E a primeira coisa que eu vou dizer é que o Excel ele muitas vezes pode trazer problemas para a tua análise pela maneira como ele trata data, número e por aí vai, tá? Então muitas vezes é preferível a gente usar outro tipo de extensão, mas a gente sabe que no dia a dia muitas vezes as bases que a gente pega elas estão disponíveis em Excel e para facilitar a gente termina usando. Então vamos primeiro dar uma olhada nessa base, ela vai aparecer aqui, ó. A base tem muitos NAs, certo? Tem três variáveis e essas variáveis elas estão numa escala Likert, de muito positiva até muito negativa, certo? E tem diversos países aqui, ok? As variáveis elas não estão disponíveis para todos os países em todos os anos. E percebam que são diversas linhas. A gente tem um fator grande, que são vários países, tá, ao longo de vários anos. E a gente também tem um número muito grande de variáveis, certo? A gente vai ter no total aqui, ó, 17 colunas. Então, a gente tem duas colunas de identificação, casos, que são os países e anos, e 15 de variáveis de métricas que a gente pode utilizar, beleza? Então, vamos dar só uma olhada aqui se ele trouxe tudo certinho. Então, ele trouxe aqui, ó, tudo como número, todas as variáveis como número, ano como número, que para a nossa análise não vai prejudicar em nada, então vamos deixar assim. Mas perceba que ele trouxe os casos, né, os países, como caractere. Então, a gente vai converter aqui na linha 11. Então, se você não está ligado aí, não está ligado em fator, volta lá na aula, dá uma olhadinha, beleza? Mas fator é basicamente uma estrutura de caractere que a gente vai dizer para ele que, na verdade, aquilo é uma variável categórica, né? Um fator que ele vai se repetir. Porque a Austrália, a Alemanha, essas coisas aqui não são diferentes, né? Elas são repetições do nome de país. Agora vem a parte principal, tá? E aqui eu vou mostrar uma variação pegando apenas duas daquelas métricas, tá? Eu não vou pegar todas as métricas, mas o que é que acontece? Para o R plotar isso direitinho, eu vou ter que transformar isso daqui, todas essas variáveis, certo? Todas essas métricas que estão em colunas, eu vou ter que passar isso para uma coluna só, certo? Então, eu vou passar uma coluna aqui nas linhas, vai ser o nome dessas variáveis, que hoje estão bem longas, né? Com várias colunas diferentes. E eu vou passar a criar uma coluna nova que vai ter o valor dessas variáveis, certo? Só que para não ficar com todas as variáveis, que isso daqui vai ficar muito longo, muito extenso, eu vou selecionar apenas, para título de ilustração, duas variáveis, tá? O muito positivo, aqui, e o muito negativo, da terceira variável, que é a que não tem NA, ou seja, que é a variável que está boazinha para a gente usar. Então, aqui eu estou usando a sintaxe, né, do dplyr, que a gente já viu, né, do tidyvs. Então, eu vou criar uma nova base que chama base artigo 2, que vai ser a base artigo original, né? E vou usar aqui o pipe, né? Que ele tem sentido com o anterior fácil, ele ajuda a gente a escrever o código da esquerda para a direita. Então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar, para eu não vir todas as variáveis para a minha base de dados. Então eu vou selecionar apenas as variáveis que eu vou utilizar. Casos, que são os nomes dos países, ano, e muito positivo e muito negativo da minha última variável, que é essa aqui, ó, gente. Certo? É iOS, que é o que está povoado em todos os anos, todos os países. E aí vem o truque. Eu vou mais uma vez colocar o pipe e eu vou fazer um pivô. O que é pivô? É mudar a estrutura da base. Então, essa base está estruturada assim, ó. Tá vendo? Ela está bem longa, assim, com todos esses casos. E eu vou transformar todas essas colunas aqui numa coluna só, certo? Então, essas 15 colunas elas vão virar duas. Uma identificando que coluna é e a outra trazendo esses valores que estão aqui, beleza? Para fazer isso, eu vou usar o pivô longer, tá ligado? Pivot longer. Então, eu vou passar quais são as colunas que eu quero. No caso aqui, apenas para demonstração, eu vou usar apenas o muito positivo iOS e o muito negativo iOS. E esses nomes vão para que coluna? Vão para a coluna nova que eu estou criando, chamada avaliação.
Como é que eu passo isso? Com o parâmetro names_to. E os valores, né? Esses valores que estão aqui na minha base de dados. Que originalmente cada coluna dessa que eu estou transformando agora em uma coluna só tem seus valores, ok? Então eu vou com o parâmetro values_to, eu vou criar uma nova coluna chamada valor. Beleza? Então eu vou lá criar essa base aqui. Vamos olhar como é que ela fica. Então veja, aquelas duas colunas, elas vieram aqui, viraram linhas de uma nova coluna chamada avaliação, que eu criei com o names_to. E os valores delas foram para uma coluna que eu criei aqui com values_to chamada valor, beleza? Agora eu vou criar o meu gráfico. Eu vou criar esse gráfico e eu vou atribuir ele a um nome aqui de uma variável chamada gcasas. Eu vou criar com ggplot. Então, para passar para o ggplot, primeiro eu vou dizer qual é a minha base de dados, depois eu vou dizer o que está no eixo x, que no caso vai ser o ano, e o que está no eixo y, que vai ser o valor. E aqui vem a primeira coisa interessante. Eu vou botar no fio a coluna avaliação, que é essa coluna aqui, tá? O que é o fio? É o preenchimento da minha barra, certo? Eu vou usar aqui geom barra. Então, o preenchimento da minha barra vai levar em consideração a coluna avaliação, para que eu tenha cada variável de uma cor e eu saiba identificar depois, certo? Como a gente já viu em outros vídeos, a semântica do ggplot, eu passo a base e as variáveis que eu vou já usar no x, no y, no fio, eu coloco um maisinho e eu digo o tipo de gráfico. Então, eu vou usar o gráfico de barra, certo? No stat, eu vou colocar identity. Qual a ideia do identity? Né? Quando você coloca identity nesse parâmetro, ele soma todos os y e vai agrupar por x. Ou seja, ele vai somar aí todos os anos de cada país e vai colocar todos os valores daquela variável, né, no mesmo ano e vai agrupar, beleza? E position dodge quer dizer que as barras elas vão ficar lado a lado. E aí vem uma segunda coisa que eu vou usar aqui, ó, com maisinho, que é o Facet Wrap. Então, o Facet é para criar facetas. Então, cada gráfico de cada país vai ficar um ao lado do outro, certo? E eu vou passar isso como? Então, no parâmetro aqui, facets, né, de faceta, eu vou dizer que eu quero as facetas de acordo com a variável casos, que é o nome do país. E vou colocar scales free para cada país ele ter uma escala diferente, já que ele teve valores distintos aí nessa variável. Para organizar isso, já que vocês vão ver que vai ficar um pouquinho poluído, é assim mesmo, já que eu tenho muitas colunas e muitas linhas, eu vou passar um tema chamado Theme Classic, para ele dar uma organizada, isso daí ficar mais bonitinho, ok? Então, vou criar aqui, veja que ele criou, e eu vou chamar aqui na linha 29. Então, vou mostrar para vocês comparando o que tem no gráfico com os comandos que a gente deu aqui, beleza? Ele está gerando, demora um pouquinho, né? É um gráfico complexo aí. Pronto. Então veja que já por essa tela, vocês veem que é um pouquinho difícil, e a resolução também do meu notebook não está tão legal, é um pouquinho difícil de identificar, beleza? Mas vocês conseguem perceber, vou até diminuir aqui mais, certo? E rodar novamente, vocês conseguem perceber que ele organizou. Então ele organizou de que maneira? Cada facetazinha dessa, faceta é o mini gráfico, que a gente passou aqui ó, com Facet Wrap, né? Então, cada facetazinha dessa é um país, beleza? E como a gente deu o comando aqui, ó, fio, ele preencheu cada barra com uma variável diferente. Então, a variável V negative, ela é a barrinha vermelha, e a variável V positive é a barrinha aí azul, verde, não sei direito qual é essa cor. E veja que ele organizou aqui por ano. Se o monitor tiver uma resolução melhor, você vai ver de uma maneira mais legal esse gráfico. Mas, de qualquer forma, ele vai ficar poluído, certo? Por quê? Porque a gente tem diversos países, a gente tem mais de um ano, então vejam que aqui no eixo X ele vai criando os anos, e a gente tem duas variáveis diferentes. O que é que pode ajudar para a gente nisso? É usar a função ggplot, que vem do pacote plot. Pacote plot para deixar os gráficos interativos. Então, você pode criar o seu gráfico como se fosse um ggplot normal e depois aplicar essa função. Aí vamos ver qual vai ser a grande variação. Percebam que o gráfico como um todo ele vai ficar mais ou menos do mesmo jeito. Então, ele vai ter as facetas, que são esses mini gráficos, mas veja que ele já deu uma organizada melhor. E ele vai permitir uma coisa bem interessante, que é ao colocar o mouse, você tem esse hover, né? Esse texto de apoio ao passar o mouse por cima. Então, ajuda muito na análise. Mas percebam, voltando aqui para o nosso código. Então, eu passei a base de dados, eu disse que no eixo X eu queria o X,
eu queria o ano. Então, eu vejo que está aqui, ó, ano a ano, certo? No eixo Y, eu queria o valor do quê? Das variáveis. E eu passei essas diferentes variáveis em fill, ok? Então, mandei para ele, ó, o preenchimento de uma da variável V negativa é de uma cor, da V positiva é de outra, ok? Para que ele apresentasse a soma disso no eixo Y, eu coloquei identity e que ele agrupasse também de acordo com o ano. E a position igual a dodge para as barras ficarem uma ao lado da outra, beleza? Facet Wrap eu usei para que ele criasse essas miniaturas que a gente chama de faceta. E por fim, o tema aqui clássico, vai colocar, por exemplo, essa caixinha aqui em Austrália, vai organizar o gráfico mais bonitinho, porque como já é um gráfico bem poluído, se a gente não usar um tema, ele vai ficar bem confuso, beleza? E por fim, eu usei o ggplot que vai criar esse roverzinho aqui, tá? Então eu consigo, deixando o mouse em cima, ter mais informações sobre isso. Outra coisa que eu posso, aqui, ó, usando, eu posso retirar uma variável para ele ficar ainda mais bonitinho, beleza? Então o gráfico, usando o ggplot, ele fica todo interativo. Vou tirar agora a variável positiva, veja que fica mais fácil de eu analisar. Agora eu vou colocar as duas de volta. Beleza, gente? Então esse era o desafio, criar um gráfico que ele conseguisse mostrar essa base de uma maneira exploratória, já que é uma base que tem muitas linhas e muitas colunas. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí no vídeo.